gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje é domingo por aqui, eu tô gravando a abertura do vídeo. Gente, essa semana foi insana, eu tô sem dormir direito já faz alguns dias. A gente trabalhou demais por esses dias, mas eu consegui gravar algumas coisas para vocês durante a semana, de segunda-feira até praticamente hoje, né? Quando eu tô fazendo a abertura do vídeo. Então a gente resolveu fazer um deck e um pergolado no jardim e também concluiu a instalação das portas aqui da parte de cima. E aí eu vou mostrar tudo para vocês. A gente não terminou ainda o deck porque o rapaz não terminou ainda de fazer o verniz, mas essa semana, se Deus quiser, vai terminar toda essa parte. E aí essa semana mesmo a gente vai fazer vai colocar as pedrinhas em volta e vai colocar talvez as flores ali também, que era onde ia ser o jardim. Então a gente vai começar a decorar essa parte tudo, se der certo, na quarta-feira eu já mostro pra vocês. Mas assim, o pergolado e o deck tá praticamente pronto. Então é isso, espero a companhia de vocês para mais esse vídeo. Bora lá! Antes da gente construir, a gente precisa preparar o terreno, e isso não vale só para a obra, vale para a vida. Enquanto a gente carrega esse lixo, eu penso no quanto a gente insiste em guardar coisas que já cumpriram seu papel. Entulho, excesso, peso, coisas que um dia foram necessárias, mas que hoje só ocupam espaço. Tem dias que a gente acha que está atrasado, quando na verdade está só limpando o terreno. Nada que sai daqui hoje é perda, é preparo. É espaço sendo aberto para algo novo nascer. Construir não começa quando a madeira chega, começa quando a gente decide o que não vai mais ficar. Cada saco jogado fora é um silêncio que se organiza, cada peso retirado é uma promessa que respira. E fazer isso juntos, lado a lado, sem pressa, sem drama, é lembrar que os processos mais importantes da vida quase nunca são bonitos, são necessários. Enquanto o carpinteiro prepara a madeira ali, a gente prepara o chão aqui. Tudo acontece ao mesmo tempo, mesmo quando parece desconexo. Deus trabalha assim. Enquanto você acha que está só limpando, Ele já está alinhando o que vem depois. Tem coisa que precisa sair para que outras possam entrar. E se hoje o seu dia parece só esforço, talvez você esteja exatamente no ponto em que algo novo está sendo preparado. Nem tudo que cansa é atraso. Às vezes é só o começo invisível de algo que vai florescer. Talvez você esteja assistindo isso num dia comum. Ou talvez esteja assistindo num dia difícil. De qualquer forma, eu quero falar com você agora. Enquanto ele prepara a terra, abre os buracos, mede, alinha, eu penso no quanto a vida também exige esse tipo de preparo. Antes de qualquer coisa ficar bonita, firme, pronta, existe um momento em que tudo parece bagunçado, aberto, exposto. A terra remexida não é sinal de erro, é sinal de começo. Às vezes a gente olha para a própria vida e pensa, tá tudo fora do lugar. Mas talvez Deus só esteja preparando o terreno. Nada aqui é rápido, nada é feito sem medida. Cada buraco tem uma profundidade certa, cada peça precisa estar no lugar exato. E isso me lembra você, me lembra que nem todo atraso é descuido. Nem toda espera é abandono. Tem processos que precisam ser fundos, porque o que vai sustentar depois também é grande. Enquanto ele trabalha com as mãos, eu vejo algo muito bonito acontecendo. Ninguém constrói no improviso quando se importa de verdade. Quem ama o que faz, prepara. Quem respeita o resultado, cuida do invisível. E Deus faz assim com a gente. Talvez hoje você esteja vivendo essa fase em que tudo parece só esforço, só preparo, só cansaço. Mas deixa eu te dizer uma coisa com carinho. Ninguém cava fundo para colocar algo pequeno. Se Deus está mexendo na sua estrutura, é porque o que vem precisa de firmeza. Tem dias em que a gente queria pular essa etapa, queria ver tudo pronto. Eu mesma já quis tanto isso. Tudo montado, tudo bonito, mas o que sustenta de verdade nasce aqui, no silêncio, na terra, no tempo. E sabe o que mais me chama a atenção? Não é só o que está sendo feito, é como está sendo feito. Com cuidado, com respeito, com presença, e isso muda tudo. Talvez você precise ouvir isso hoje. Você não está atrasada, você não está esquecida, você não está parada. Você está sendo preparada. E mesmo que agora ninguém veja, mesmo que pareça invisível, Deus vê cada detalhe. Porque estrutura não aparece, mas quando falta,
tudo desmorona. Que você tenha paz nesse processo, que você confie mesmo quando você não entende e que, assim como essa madeira, você permita que Deus trabalhe onde ninguém está vendo. O que vem depois vai fazer sentido. Ó, gente, hoje é quinta-feira, 8h22 da manhã. O tempo tá assim, ó, nubladíssimo. O Rodrigo tá com blusa de frio. Mas a gente tá indo buscar... O que, Rodrigo? Um verniz? É um protetor pro deck e depois um verniz pro pergolado. É, um protetor lá pro deck e um verniz pro pergolado. A gente tá indo buscar porque era pra eles terem entregado ontem, só que não deu tempo. E o rapaz precisa disso pra hoje. Porque vai começar a montar o deck e ele vai passar tudo por baixo do deck. Então a gente tá indo lá buscar e depois daqui a gente já vai lá na casa pra levar pra eles. E aí eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Ele começou na segunda-feira o trabalho e hoje ainda é quinta-feira. Ele tá bem adiantado já, ele é bem rápido. Tem uma parte da construção que quase ninguém repara. Ela fica no chão, escondida, quietinha. Mas é justamente ela que sustenta tudo o que vai vir depois. E enquanto essa estrutura vai sendo montada, eu fico analisando o quanto a vida funciona do mesmo jeito. A gente costuma admirar o que aparece, o acabamento, a beleza, o resultado final. Mas quase nunca a base, a estrutura. E é curioso como a base nunca é glamurosa. Ela exige medida, alinhamento, paciência, exige pensar antes de fazer. Exige parar, observar, corrigir. Aqui nada pode ficar torto, porque o que vem por cima depende disso. Se a base falha, não importa o quão bonito esteja acima, uma hora vai ceder. Na vida é parecido. A gente passa muito tempo tentando ajustar o que aparece, quando talvez o que precise de atenção seja aquilo que ninguém vê. Valores, escolhas, limites, silêncios. Essa estrutura no chão não chama atenção, mas carrega peso. Ela sustenta encontros, passos, descanso, vida acontecendo. E talvez seja isso que a gente esteja aprendendo aos poucos. Não é sobre correr para terminar, é sobre respeitar o processo que sustenta. Tem fases em que parece que a gente só está organizando base, sem ver muita coisa acontecer, mas esse tempo não é vazio, ele é essencial. Tudo que é duradouro precisa de estrutura. Tudo que acolhe precisa de firmeza. Tudo que permanece precisa de equilíbrio. Enquanto observo esse trabalho, eu penso em quantas vezes a gente se cobra demais por não estar, entre aspas, pronto, sem perceber que talvez estejamos exatamente onde deveríamos estar, fortalecendo o que vai nos sustentar depois. Nem tudo precisa aparecer agora. Algumas partes da vida foram feitas para ficar escondidas, mas não esquecidas. No fim, o que segura o todo não é o que brilha, é o que foi bem feito. E quando a base é honesta, o resto encontra o seu lugar. Na quarta-feira, eu estava terminando de gravar o vídeo de quarta-feira, né? Então eu não fui para a obra. Aí o Rodrigo veio me buscar para eu ver como estava ficando. Chegando lá, eu percebi que tinha 2 vigas rachadas. Não era nada gritante, nada que depois de pronto ficasse incomodando, sabe? Que alguém notasse, mas eu vi. E quando a gente gosta de detalhe, isso atravessa. Não dá para fingir que a gente não sente. Eu fiquei daquele jeito por dentro, mas eu escolhi não falar nada, porque eu pensei em tudo que já aconteceu até aqui, no processo, no privilégio que é poder construir, na quantidade de coisas muito maiores que isso. Aí eu simplesmente decidi confiar. E às vezes crescer é isso, sentir, mas não reagir no impulso, perceber, mas não reclamar por tudo, entender que nem toda inquietação precisa virar palavra. No dia seguinte, na quinta-feira, chegamos aqui cedo e antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, ele já estava mexendo nas peças. Ele tinha ido até a madeireira por conta própria, porque aquilo não representava o tipo de trabalho que ele entrega, porque para ele não era aceitável deixar algo que não estivesse como deveria. Quando eu vi as vigas novas chegando,
eu senti algo muito profundo. Eu não estava sozinha nos detalhes, mesmo em silêncio, mesmo sem pedir, mesmo sem apontar, mesmo sem transparecer, o cuidado já estava acontecendo. Ali, eu vi Deus de perto, não num grande acontecimento, mas no detalhe sendo corrigido sem cobrança. Às vezes, Deus cuida da gente assim, sem alarde, sem espetáculo, sem que a gente precise explicar nada. Ele usa pessoas, usa caráter, usa consciência. A troca dessas madeiras não fala só de construção, fala de responsabilidade, de ética, de respeito pelo outro, mesmo quando o outro não fala nada. A gente vive num tempo em que muita coisa é feito no abre muitas aspas, dá pra passar, ninguém vai perceber, tá bom assim, vai de qualquer jeito. Mas ainda existem pessoas que fazem o certo. Não é porque alguém está olhando, mas é porque ele não consegue fazer diferente. Quando eu vi ele desmontando e refazendo, eu entendi que aquele detalhe rachado não era um problema, era um cuidado. Um cuidado que me lembrou que mesmo quando a gente escolhe confiar, Deus continua atento aos mínimos detalhes. E isso traz uma paz enorme, porque no fim o que sustenta uma obra e uma vida não é a perfeição, é a integridade. E quando Deus está nos detalhes, a gente pode descansar. Tantos meses aí, eu sempre queria dar uma espiadinha. Estamos olhando se não vem com nada. Tem portas que a gente compra e tem portas que carregam história. Enquanto essas portas começam a ser instaladas, eu penso em quantas promessas a gente faz em silêncio, sem saber quando ou como elas vão se cumprir. Por muito tempo, eu via o caminhão da Pormad passando pelos condomínios, e aí eu pensava, um dia, uma dessas portas vai parar na minha casa. Não como desejo material, mas como sinal de que algo tinha avançado. Hoje, ver essas portas sendo colocadas aqui é mais do que obra, é cumprimento. E tem gente que nasce assim, aprendendo a voar cedo demais, sem ninho, sem proteção, mas com uma força que ninguém ensina. Tem gente que vira asas antes mesmo de virar sonho. Que essas portas não sejam só passagem, mas testemunho de que promessas não vencem, elas amadurecem. E quando chegam, chegam do jeito certo. Ó, gente, mostrar pra vocês. O Rodrigo tá trocando o piso aqui, né? Que quebrou. O rapaz que tava fazendo o deck, acho que derrubou alguma coisa aqui e quebrou. Só que assim, não era pra ter quebrado. É porque tá mal colocado mesmo. Lembra que eu já contei pra vocês? E a gente já sabia que esse piso aqui ia acontecer isso alguma hora ou outra. Aí ele vai trocar hoje, ó. Tá vendo? Tá cortando aqui pra tirar esse resto. Nossa, a coisa da colher, nem Ó, tá vendo, ó? O Rodrigo mostrando ali, é o único lugar que colou, o Rodrigo falou que foi aqui. Então, o piso tava praticamente inteiro solto, ó. Aí ele vai trocar, porque não tem muito o que fazer, né? E também não é culpa do rapaz que fez o deck aqui, a gente já sabia que o piso tava ruim mesmo. Agora eu vou ajudar o Rodrigo a desmontar o andaime, porque a turma tá vindo pra buscar. Eu tô com medo que eles batam em cima, ó, na parte do pergolado, então eu prefiro nós dois desmontar aqui. Enquanto eu vou desmontar esse andaime aqui e vou começar a fazer uma limpezinha básica aqui no chão, eu vou explanando os meus pensamentos para vocês. Eu fico pensando que a vida também tem dessas fases silenciosas, sabe? Depois do peso, depois da altura, depois do esforço, veio o momento de organizar, de respirar, de seguir. Tem gente que precisou aprender a se sustentar cedo demais, que não teve quem segurasse a mão, que cresceu com ausência, mas nunca com falta de coragem. Eu vejo assim, há pessoas que não receberam asas prontas, mas aprenderam a voar observando o céu. E quando alguém assim decide construir algo próprio, não é só trabalho, é reparação, é dignidade, é resposta para tudo que um dia tentou quebrar por dentro. O nome dessa empresa fala muito, BEM-TV, porque quem sobreviveu ao vento aprende a reconhecer o horizonte. Eu desejo do fundo do coração
que esse voo seja alto, que seja leve, que seja livre. Que ela e o marido sigam juntos, como quem divide o céu e o cansaço, sabendo que nem todo dia é fácil, mas todo dia pode ser honesto. Essas portas aqui não fecham ciclos, elas abrem caminhos. E enquanto eu limpo, eu entendo algo simples e profundo. Promessas não precisam ser gritadas para serem cumpridas. Algumas ficam guardadas por anos, até que Deus encontre o tempo certo de fazê-las pousar. Talvez você que esteja assistindo também tenha feito promessas em silêncio. Talvez ainda esteja esperando o dia que algo vai parar finalmente na porta da sua vida. Se tem uma coisa que eu aprendi nesse processo é isso: o que é verdadeiro não se perde, o que é justo encontra caminho, e o que nasceu para voar, uma hora encontra o céu. E enquanto essa mulher que por fora parece tão delicada instalava as portas da minha casa, eu voltava no tempo. Eu lembro dela tão pequenininha no meu colo. Antes mesmo de eu entender o que era ser tia, ela já tinha me dado esse lugar. Eu tinha apenas 5 anos e já existia um vínculo que o tempo nunca conseguiu desfazer. Ela cresceu carregando ausências que ninguém deveria carregar tão cedo, sendo deixada de lado em momentos que ela mais precisava ser escolhida. Mas mesmo assim, ela seguiu. Talvez porque Deus nunca a soltou, mesmo quando o mundo virou o rosto, mesmo quando o cuidado não veio de onde deveria vir. E eu, do meu jeito, imperfeito, humano, possível, sempre estive aqui, observando, torcendo, acreditando. Tem pessoas que parecem pequenas aos olhos distraídos, mas carregam dentro uma força que não se mede, uma força que vem de quem aprendeu a sobreviver sem endurecer. Hoje, ver essas mãos firmes colocando portas é ver histórias se reorganizando, é ver alguém que foi desprezada aprendendo a abrir caminhos. E isso é grande demais para ser explicado. Tem histórias que começam antes da gente ter consciência delas. Antes da gente saber nomear sentimentos, ausências, dores, a dela começou assim, num mundo que nem sempre soube acolher, num tempo em que ser pequena significava ser ignorada. Mas mesmo quando faltou colo, sobrou resistência. Mesmo quando faltou proteção, sobrou coragem. Ela aprendeu cedo a não depender do aplauso, a não esperar permissão, a seguir mesmo quando ninguém apostava. E talvez seja por isso que hoje ela não faz barulho, ela faz direito, ela faz com seriedade, ela faz com honra. Enquanto instalava as portas, eu pensava em quantas vezes a vida tentou fechá-las antes. Quantas vezes disseram, sem palavras, que ela não era suficiente. Quantas vezes a empurraram para fora do lugar em que ela merecia estar. Mas Deus nunca a empurrou. Deus sempre abriu. Abriu caminhos onde parecia não haver saída. Abriu força onde havia cansaço. Abriu visão onde havia escassez. E eu vejo isso agora, não como surpresa, mas como confirmação. Porque quem foi esquecida pelo mundo, quando é lembrada por Deus, não volta pequena, volta inteira. Essa empresa, esse trabalho, essas portas, não são só profissão, são resposta. Resposta para noites difíceis, resposta para silêncios antigos, resposta para uma história que, mesmo ferida, nunca desistiu de seguir. E enquanto eu observo tudo isso acontecer, eu entendo que algumas pessoas não nasceram para se encaixar, nasceram para abrir passagem. E ela não ocupa espaço, ela cria. E isso, para mim, é o verdadeiro significado de voar. Olha só, gente, por enquanto ficou assim o pergolado. Tá passando um produto chamado Cetol Deck. Eu pedi para passar, era para passar só no deck, mas eu pedi para passar no pergolado porque eu não queria aquele verniz que é o que daria mais certo, aqui seria o Mogno, mas ele ficaria muito avermelhado. Aí a gente fez o teste com o produto do deck num pedaço da madeira e eu gostei do resultado. Aqui passou a primeira demão, ó, tá vendo? E o deck ficou assim, ó, o deck ainda não foi passado. Hoje é domingo, espero que esse vídeo vá ao ar hoje. O rapaz ia vir hoje para terminar, mas acho que ele não conseguiu vir.
A gente falou pra ele, não tem problema, pode terminar semana que vem, imagina trabalhar no domingo, né? Aí ficou assim, ó. Por enquanto. Mas aí essa semana a gente vai terminar, vai colocar a pedra tudo aqui à volta. E aí eu acho que a gente já vai fazer o jardinzinho dali, ó, e colocar as pedrinhas brancas também, ó. Aí depois, ó, eu já vejo isso aqui, ó, tudo decorado com as flores caindo por cima do pergolado. Vai dar pra colocar aquelas iluminações assim, ó, sabe? Pra fazer decoração, pra fazer qualquer coisa, mesa posta, cafezinho da tarde, da manhã. Acho que ficou um espaço muito legal e eu e o Rodrigo vamos aproveitar muito mais do que se fosse a grama, que a gente não estava conformado em fazer a grama, e por isso a gente resolveu fazer o deck. Olha só, gente, eu gostei muito do resultado. Olha isso, hoje o dia tá muito lindo, muito lindo. Eu até vou subir com o drone para fazer umas imagens, porque tá muito bonito o dia hoje. Oi, gente, esqueci de comentar também com vocês, ó. O forro que sobrou, a sobrinha lá da área gourmet, deu para fazer o forro aqui, ó, da garagem. Que esse pedaço aqui ia ser um forro ripado mesmo de madeira. Ó, agora faltou só o de lá de cima da varanda, tá vendo? Mas aí o rapaz que fez aqui o deck e o pergolado, ele já aproveitou e já fez. Que é a mesma pessoa que fez o forro da área gourmet. Olha só, gente, então as portas, ó, instaladas, ficou assim, olha só. Gente, eu tô super apaixonada, eu fiquei boba com as portas. Eu fiquei boba porque falei até pro Rodrigo que é a primeira vez que eu tenho a sensação, assim, de ter portas de verdade, gente, porque elas são, sabe assim, elas são bem robustas mesmo, tem isolamento acústico, então você percebe o quanto é uma porta boa, sabe? Olha só como ficam bonitas as guarnições. Olha que legal. Olha lá em cima, ó, tudo no 45 graus, ó. Você quase não vê a emenda. Ficou muito perfeito, ficou muito bonita mesmo. Ó, vou mostrar pra vocês por dentro. E esse trinco, eu escolhi esse dourado. Depois eu deixo certinho falando pra vocês da marca. Olha que linda, gente. E olha só que interessante, o Christian, que é o rapaz que instalou as portas, né, que é o marido da minha sobrinha, que eles são o dono da empresa, da Bem TV, ele explicou pra gente que é assim, ó, aqui você fecha a porta, tá vendo? Só que ela fica assim, ó, com esse jogo. Aí você dá, aperta, aí ela trava. Olha que interessante isso, gente. Ó, tá vendo? Total, muito linda mesmo. Depois, eu vou tirar os plastiquinhos, que esse aqui, esse azulzinho, ó, é só uma proteção da borrachinha. Todas as portas estão com isso ainda. Depois eu vou tirar, só que eu vou tirar só depois quando eu não estiver fazendo mais tanta poeira na casa. Aí eu tiro essa proteção aqui. Vou mostrar as outras pra vocês. São 4 portas, mas instalou só 3, porque lá embaixo vai precisar de colocar o painel do banheiro primeiro, para depois colocar a porta, gente, porque senão o acabamento não ia ficar bom. Aí eles não instalaram, eles até chegaram a começar, aí quando colocou lá para ver como eu vou fazer um painel lá embaixo, não deu para fazer a instalação. Ó, gente, ficou assim as duas, ó. É a mesma coisa da primeira ali que eu mostrei para vocês. Não tem muito o que ver, não tem muito o que falar. Quem conhece a empresa, quem conhece a marca, já sabe. Eu sei que isso aqui também é sonho para muita gente, assim como era para mim. Mas, né, gente, se Deus fez para mim, Ele pode fazer para qualquer pessoa. Olha que linda. Sério, gente, eu tô encantada com essas portas. E olha isso, tudo branquinho. E eu fiquei na dúvida da cor das portas, não vou negar que eu fiquei entre a preta e a branca. Ó, aqui do escritório. Olha que lindo, gente.
E ó que legal, como elas estão bem instaladinhas, ó. Ela para onde você colocar, ó. Não são aquelas portas que ficam, que pelo menos lá na minha casa é assim, ó. Elas não param, né? Essa aqui não, ó. Onde você colocar, ela para, ó. Tá super alinhadinha, tá vendo? Achei muito legal isso. E sem contar, gente, que aqui eu não achava que ia ficar tão legal. E adorei como ficou essas guarnições assim, ó, uma por cima da outra. Olha isso. Ficou como se fosse um detalhe mesmo, assim, ó. Bem robusto. Olha isso. Então é isso, gente. A instalação das portas concluídas. Agora só falta a porta do banheiro lá de baixo, que se Deus quiser logo vai ser colocado também. Enquanto esse dia vai chegando ao fim, eu olho para tudo isso e entendo que nem sempre a vida precisa ser explicada. Algumas coisas só pedem contemplação. Nada aqui foi só obra, nada foi só porta, só madeira, só estrutura. Tudo foi processo. Tudo foi caminho sendo aberto aos poucos. Quando o drone sobe e a casa vai ficando menor, eu percebo como muitas das nossas preocupações também diminuem quando a gente muda o ponto de vista. O que parecia grande demais, pesado demais, urgente demais, ganha outra proporção. De cima, a gente entende melhor. Essa casa não é só concreto, ela carrega histórias, encontros, promessas antigas encontrando lugar. Carrega mãos que fizeram com cuidado, pessoas que caminharam com verdade e escolhas feitas com intenção. E quando a imagem se afasta, a vista se abre, o horizonte aparece, e isso me lembra que a vida sempre foi maior do que aquilo que a gente consegue controlar. Talvez você que está assistindo também esteja precisando subir um pouco, respirar, se afastar do problema só o suficiente para enxergar o todo. Nem tudo está resolvido, nem tudo está pronto, mas muita coisa já está no lugar. Eu acredito muito nisso, sabe? Quando a gente faz a nossa parte com honestidade, o resto encontra caminho. Que você leve desse vídeo a calma do processo, a confiança no tempo e a certeza de que existe beleza mesmo enquanto tudo ainda está sendo construído. Obrigada por estar aqui comigo, por caminhar nesse espaço que é tão íntimo e ao mesmo tempo é compartilhado. Obrigada por olhar com sensibilidade. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias reais, mais processos e mais vida acontecendo do jeito que ela é. Fiquem com Deus. Beijos da Disney.